Olá pessoal, tudo bem? Em 2011, um grupo de pesquisadores interessados na relação existente entre espiritualidade e saúde, esse grupo vai iniciar um trabalho, vai escrever um artigo sobre algumas psicografias do médium Chico Xavier. O objetivo será analisar uma possível veracidade dessas psicografias. Vão participar pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora, da Universidade de São Paulo e de uma faculdade de educação da Escócia. Esse artigo, que se inicia em 2011, vai ser publicado em 2014 na revista Explorer, lá na Holanda. Esses pesquisadores vão escolher para análise 13 psicografias realizadas pelo Chico Xavier. Todas essas 13 psicografias vão ocorrer do ano de 1974 até 1979. São psicografias que o Chico Xavier escreveu recebendo o espírito de Jair Presente. Jair Presente era um jovem que morreu afogado em Campinas em 1974. Eles vão avaliar, primeiro, a veracidade das informações. Se essas informações trazidas pelo espírito estavam ou não corretas. E, em segundo, eles vão avaliar o grau, a possibilidade do Chico Xavier ter obtido essas informações por outro meio que não a mediunidade. Eles vão confirmar as informações por meio de entrevistas realizadas com a irmã do falecido, do Jair Presente, e com amigos do Jair Presente. Só que essas entrevistas vão ser realizadas 30 anos depois do fato acontecido. 30 anos é muito tempo. A nossa memória, pessoal, não é confiável. A nossa memória não é confiável. Subtração, deformação, adição, são operações que nós fazemos com a nossa memória de modo contínuo. Então essas confirmações devem ser colocadas sob suspeita, porque são confirmações obtidas 30 anos depois por terceiros, certo? Bom, os pesquisadores vão afastar a possibilidade do Chico Xavier ter realizado uma leitura fria. A leitura fria, vocês sabem, mas para quem não sabe, seria um modo que o sensitivo, o médium, teria para captar, por meio da linguagem verbal ou do gestual, da mímica, do consulente, ele vai captando e faz essa captação, então, que não tem nada a ver com mediunidade, ele vai fazendo essa captação e vai transportando essas informações para a sua escrita. Os pesquisadores alegam que isso não foi feito porque o Chico Xavier não teve contato com as pessoas da família do Jair Presente.
e, além do mais, ele estava em transe mediúnico. E nesse transe mediúnico, ele escrevia em fluxo contínuo, sem parar, de modo que estava impossibilitado de fazer essa leitura fria. Mas e a leitura quente? Como que afastaram a possibilidade de assessores do Chico terem feito uma pesquisa nos jornais de Campinas da época, terem sondado familiares, amigos, conhecidos do Jair presente e terem passado essas informações para o Chico. Não precisava coletar absolutamente nada. Técnica essa que, segundo Valdo Vieira foi um líder espírita, um líder do movimento kardecista brasileiro, que depois brigou com o kardecismo brasileiro e funda algo similar, que é chamado de conscienciologia, projeciologia. E o Valdo Vieira foi parceiro do Chico Xavier. Viajaram junto para os Estados Unidos, para a Europa, moraram juntos, escreveram livros juntos, psicografaram, dividiram os espíritos nos seus livros. Então eles eram bem próximos. E o Valdo Vieira, em um dos seus muitos vídeos, ele já morreu, o Valdo Vieira conta, esse vídeo ainda está aqui no YouTube, que tanto ele quanto o Chico recebiam do próprio movimento espírita informações privilegiadas sobre as pessoas que vinham consultar com eles, para poder eles jogarem essas informações nas psicografias. O Valdo Vieira conta que ele não topou fazer isso, que ele quebrou o pau e largou o movimento espírita por esse motivo. É claro que ele não pode dizer que o Chico usava esse método em muitas das suas psicografias, porque se ele disser isso, ele está se comprometendo também, porque ele se intitulava médium e médium verdadeiro. Então, mas ele disse no seu próprio vídeo que sim, que Chico Xavier tinha um armarinho lá com perfumes, que ele fazia aqueles truques com os perfumes no ar e tal e tudo, e que recebia essas informações todas de antemão. Claro que mais de 90% das psicografias são genéricas. Mamãezinha amada, papaizinho querido, são termos genéricos que se encaixam em qualquer pessoa. Não há dados específicos do falecido. Mas sim, há algumas psicografias que são extremamente detalhadas. O Valdo Vieira diz isso lá no seu vídeo. Olha, o cachorro do fulano chamava Totózinho, chamava Bolinha. A tia dele era Dindinha Elvira, preferida. Ele era muito amigo de um menininho chamado Pedrinho. Então todas essas informações o médium recebia antes. Essa seria uma psicografia mais detalhada. Essa que vai fazer mais sucesso, claro. Mas o grosso das psicografias eram genéricas. Essa técnica do sensitivo, do paranormal, do médium, né? Do sujeito que está próximo de Deus e tem um tete-a-tete ali com o divino e por isso tem acesso privilegiado às informações de todos. Isso é usado em muitas igrejas pentecostais e neopentecostais, fazendo truques. Aqui no YouTube mesmo há vários truques como esse sendo mostrados. Isso é usado em profusão, né? Não é exclusivo da fé espírita, da fé kardecista. Isso é usado por várias outras fés.
Os espíritos dizem até o CPF da mãe, o CPF do pai. Fala tudo isso aí. Então a gente sabe tudo. Porque recebe tudo isso hoje com as redes sociais, o Facebook e outras coisas mais. Você vai ter acesso a todas essas informações com facilidade. E isso é passado ali pro paranormal, pro médium, pro pastor, seja lá quem for. Ele vai utilizar essas informações. Isso é uma coisa óbvia. O que acontece é que esse grupo de pesquisadores, eles afastaram totalmente isso. Para eles chegam à conclusão de que todas as informações, 98% das informações eram verdadeiras, elas batiam, elas estavam harmonizadas com os relatos das testemunhas, nenhuma era discordante, nenhuma foi discordante, e 98% foi concordante. Ok. Mas isso não prova de que foi um espírito que trouxe essas informações. Essas informações, com certeza, chegaram até o médium antecipadamente, de modo antecipado. Não foi feita leitura fria, mas leitura quente. O médium já tinha ali as informações. Isso é uma técnica que é usada há muitos e muitos anos. Isso não começou no espiritualismo moderno. Isso já é praticado há muitos anos. No espiritualismo moderno, isso se profissionalizou talvez um pouco mais. Mas isso é realizado há muito tempo. Então, essas 13 cartas escritas pelo Jair Presente, segundo a opinião desses pesquisadores, são verdadeiras, né? E, portanto, há sim uma possibilidade delas terem sido obtidas por meio da mediunidade. Eles acham mais plausível, mais provável que seja o morto incorporando no corpo do vivo e escrevendo cartas, do que o médium ter coletado essas informações antes, ou seus assessores terem coletado essas informações e passadas essas informações para o médium. Bom, você quer dizer então que o Chico Xavier fraudava as suas psicografias? Eu creio que toda psicografia é uma fraude. Toda psicografia é uma fraude. Pode ser uma fraude voluntária, que é o mais frequente, ou pode ser uma fraude involuntária. Uma fraude involuntária. Como assim uma fraude involuntária? Eu creio o seguinte, quando eu falo eu, obviamente, não é somente eu. Há um grupo de estudiosos que defende essa opinião. Um grupo de estudiosos defende essa opinião. Então o sujeito, quando começa a sua mediunidade, o sujeito está atravessando ali um período um pouco confuso da sua vida, fatos estão ocorrendo que ele não consegue metabolizar. Então, condições existenciais limítrofes que o sujeito está passando. Então, ele começa a apresentar no seu corpo alguns sinais, alguns sintomas estranhos. Tiques, dormências, vertigens, dores musculares, desmaios. Isso recebe o diagnóstico de uma mediunidade que precisa ser desenvolvida. O sujeito, então, procura um profissional do sagrado para desenvolver aquela mediunidade. E são pessoas mais criativas, imaginativas, são pessoas que têm uma criatividade maior e elas são convencidas
de que aqueles sinais e sintomas que ela está apresentando, que aquilo tudo é produzido por um espírito. Produzido por um espírito. E o espírito, ela começa a observar, se comporta de tais e tais maneiras. Nesse caso aqui, ele escreve. Né? Ele escreve. Então o sujeito começa então a psicografar. A psicografar. Passado alguns meses, alguns anos, ele começa a se questionar. Ele fala, putz, isso aqui, essas sensações, esse fluxo de escrita, esse transe mediúnico que eu estou apresentando, eu acho que isso aí é tudo coisa da minha cabeça. Isso tudo é uma imaginação minha, é uma fantasia minha. E muitos abandonam. Falam, olha, cara, que tudo é fantasia minha, sai do negócio. Né? Mas veja bem, pessoal, a mediunidade traz vários ganhos. Ganhos subjetivos. Né? O indivíduo tem várias benesses. Benesses psicológicas e às vezes benesses econômicas também. Reconhecimento social. Né? Há uma pertença num grupo do qual ele é reconhecido como um médium, um bom médium, alguém que recebe os espíritos. Né? Então há uma série de ganhos existenciais. Então, para muita gente, fica difícil de abandonar isso aí. Há um caldo ali, o indivíduo está numa roda, cantando uma cantiga ali de roda, igual criança que canta cantiga de roda e vai rodando. Não dá para largar aquilo, é uma coisa lúdica, é algo muitas vezes épico, né? Você receber um espírito de um guerreiro, receber o espírito de uma cortesã, há ali uma quebra do cotidiano, uma quebra da rotina, uma quebra do tédio da vida. Há muitos ganhos, há muitos ganhos. O sujeito não quer voltar atrás. Então, ele continua a presepada ali, ele continua psicografando, ele continua exercendo a sua mediunidade. Né? Principalmente essas pessoas que precisam transcender de forma mais exuberante a realidade. Para muitas pessoas, a realidade tal como ela se impõe é muito dura. Para todo mundo. Nós precisamos de algo que nos tire da mesmice, da rotina, desse dia a dia chato, entediante, e nos coloque em destaque, que venha uma luz e nos ilumine e a gente se destaca. A mediunidade oferece isso aí, Então eu creio, sim, que todas as psicografias são fraudes, algumas voluntárias já e outras involuntárias. Essas involuntárias geralmente são no início. Do início até quando? Não sei, meses, anos, uma vida inteira, pode ser, né? Pode ser, depende aí da capacidade criativa de cada um, da capacidade de crença, né? da inventividade de cada um, né? No caso do Chico Xavier, eu creio que era uma fraude já voluntária, pelo tempo, né? Fraude voluntária. E pela a sua própria biografia, né? Foi pego em fraudes com materialização de espírito. Então, essa declaração do Valdo Vieira, vários episódios que nós vamos tocar aqui em outros vídeos. Não vou tocar aqui porque o vídeo já está ficando longo demais.
Então eu creio que todas essas psicografias do Chico Xavier são psicografias, obviamente, fraudulentas voluntariamente, mas uma fraude do bem. Por quê? Porque essas psicografias vão trazer consolo, esperança, conforto para os familiares. O Chico Xavier dizia o seguinte: a verdade que fere é pior do que a mentira que consola. Entenda quem puder. A meu ver, essa sentença do Chico Xavier está claríssima, né? Você poderá encontrar essa sentença do Chico Xavier no livro do Carlos Bacelli, O Evangelho de Chico Xavier. Está lá na página 20. Este livro foi publicado no ano 2008, se não me engano, pela Casa Editora Espírita Pierre Paul Didier. Se não me engano, em 2008. E está lá na página 20. A verdade que fere é pior do que a mentira que consola. Entenda quem puder.